Nós continuamos aqui com a maratona do livro de Atos. Nós estamos estudando o livro que Lucas escreveu a seu amigo Teófilo, já há algum tempo. E neste livro, nós percebemos, desde o primeiro capítulo, que nós temos um tema que pode ser visto como central, que é o nascimento e o crescimento da igreja, e o objetivo maior é a propagação do evangelho. E dessa forma, pensando na palavra que nós iremos estudar hoje, nós podemos dizer que ela revela muito mais do que nós conseguimos perceber com uma leitura mais simples, sem muita tensão. Então, além de lermos as linhas, de fazermos essa leitura simples, é preciso nós lermos as entrelinhas, buscar o que está por trás de uma cura de um paralítico e da ressurreição de um discípulo, de uma discípula. E o que nós vimos até agora, desde Atos 1, foi o seguinte: no primeiro capítulo, nós vimos a orientação de Jesus aos apóstolos para que eles permanecessem em Jerusalém, aguardando a vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. Nós vimos também o início das pregações, as primeiras conversões, o início da perseguição, os sinais do Espírito Santo, os milagres operados pelo Espírito Santo, a necessidade de organização da igreja, a morte de Estevão, a menção do nome de Saulo, que começa na passagem em que Estevão é morto, a primeira grande perseguição e também a expansão da conversão que sai de Jerusalém, indo a Samaria, com a pregação de Filipe, o diácono, não o apóstolo, o diácono. E ainda no capítulo 8, quando os apóstolos ficam sabendo que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, eles enviam Pedro e João para lá. Em seguida, nós temos a passagem do eunuco e Filipe sendo arrebatado. Logo depois, ele se vê em Azoto, prega e depois vai para Cesareia. E do capítulo 9 até o versículo 30 deste capítulo, Lucas, então, abre um parêntese para narrar a conversão de Saulo, do apóstolo Paulo. Ele também, nessa passagem, ele dá destaque a Barnabé, um grande discípulo e que se tornou aí um defensor de Saulo. Agora, no versículo 31 do capítulo 9, nós passamos a entender que a igreja ela passa por um momento de paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria. E ainda neste capítulo 9, Lucas volta a dar seguimento à história de Pedro, que ele começa a narrar lá no capítulo 8. Entretanto, João já não está mais com ele. O apóstolo João, por algum motivo, se separou de Pedro, talvez tenha voltado para Jerusalém, talvez tenha combinado com Pedro de se encontrarem depois em Jerusalém. E por quê, né? Talvez porque aí Pedro resolveu prolongar a sua viagem. Então, Pedro ele surge sozinho em outra cidade chamada Lida, e ele prolongou, depois de Lida, ainda até Jope. Amém? E a palavra de hoje, então, começa com Pedro nesta cidade, na cidade de Lida. E eu vou pedir agora que coloquem a palavra, e quem estiver aí usando a sua Bíblia, abra em Atos 9, versículo 32. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida.
Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito, a tua cama. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, também conhecida como região de Saron, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo, quarto do andar superior. Cenáculo tem essa tradução em outras versões da Bíblia. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Então, nós temos aqui 2 grandes milagres, mas antes de entrar nessa parte dos milagres, nós vamos aqui tentar conhecer um pouquinho sobre essa cidade chamada Lida. Lida é uma pequena cidade. Ela ficava no cruzamento de 2 estradas. Da estrada que ia do Egito à Babilônia e da estrada que levava de Jope a Jerusalém. E uma importante informação que ainda temos neste versículo 32, que é o primeiro da nossa passagem, é que Lucas se refere aos cristãos como santos. Santos, no grego, significa separados. E esse termo, ele se tornou sinônimo dos cristãos da igreja primitiva, salientando que Deus os declarou santos e justos aos seus olhos, e os havia separados para os seus propósitos. Nós não podemos, de maneira alguma, nos esquecer que todos os que passam a crer tornam-se testemunhas de Jesus. Eu gostaria que vocês guardassem muito essa expressão, testemunhas de Jesus. Nós somos salvos, santos, justos aos olhos de Deus, para servirmos ao propósito que Ele tem para cada um aqui. Pedro, ele encontrou em Lida um homem chamado Enéas, paralítico há 8 anos, vivia em uma cama e simplesmente lhe disse: Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma tua cama. Eu fiquei pensando, arruma tua cama? Qual será o significado? E achei alguns significados, né? Alguns dizem que ele falou algo assim: levanta e anda, né? Larga a sua cama. Mas, refletindo um pouquinho a respeito disso, veja bem, Enéas, durante 8 anos,
ele dependeu da ajuda de outras pessoas, até mesmo para arrumar sua cama. Fazer assim coisas corriqueiras, próprias da vida diária, que até mesmo uma criança poderia fazer sozinha. E aí eu fiquei pensando, né? É costume as mães falarem: vai arrumar sua cama, vai arrumar seu quarto, olha a bagunça. E até mesmo os filhos costumam nos enrolar nessa história. Eles falam: vou indo, estou indo. E esse estou indo fica lá no futuro, né, bem distante. Mas é isso que poderia também significar. Enéas, ele sofreu tanto e, de repente, ele se via ali na dependência dos outros, sem poder fazer aquilo que qualquer pessoa faria com a maior facilidade, sozinha. E depois que ele foi curado de sua enfermidade, aí ele pôde cuidar de si mesmo e até mesmo arrumar sua cama. Então, ele esteve aprisionado por 8 anos por uma espécie de algema física. E essa algema física, obviamente, o maltratava tanto que ele deveria ser muito amargurado espiritualmente falando. Tanto que a cura para Enéas significa também libertação. Ele pôde receber um grande milagre. E aí nós vemos, então, quão grande foi o milagre na vida de Enéas. No entanto, não é o maior milagre. Há um milagre maior que esse por trás deste grande milagre, que foi a cura. O maior veio a seguir. O que aconteceu com a cura de Enéas? Olha só, todos os habitantes de Lida e da região de Saron, que é a região costeira litorânea, que, aliás, tinha muitas flores, por isso Jesus é chamado a Rosa de Saron. Todos os habitantes de Lida e de Saron viram Enéas curado e liberto e se converteram ao Senhor. A cidade se converte. A região ouve falar do milagre e também se converte. Então, esse é o grande milagre que Deus operou a partir da cura de Enéas, que também é um grande milagre. Então, nós estamos aqui começando a verificar o seguinte: quando nós lemos essa passagem, nós pensamos assim: nós temos uma cura e temos a ressurreição de uma discípula. Mas lá por trás dessa palavra, nas entrelinhas, nós temos um milagre muito maior que foca no propósito de Deus, que é a propagação do Evangelho, que é conhecer mais sobre o que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Então, esse é o grande, maior milagre, maior que o primeiro. Temos aqui o propósito de Deus. Amém? E aí, logo em seguida, nós temos aí um outro milagre, um segundo milagre. E dessa vez foi em Jope, uma cidade um pouco maior que Lida, onde havia uma discípula chamada Tabita. Traduzido, significa gazela. Tabita era aramaico, Dorcas é grego. Ela era notável pelas obras e esmolas que fazia, diz a palavra de Deus. O evangelho tinha chegado em Jope também, e já havia lá uma discípula chamada Dorcas. Então, não era só em Samaria. Também em Jope, o evangelho já tinha chegado. Mas Dorcas, ela adoece, morre, e Pedro, que estava por perto, ele é chamado. Olha como a notícia corre. Notícia corre, hein? Veja bem, nós vemos que aqui ela corre em questão de segundos. Porém, naquela época, nós pensamos ser mais difícil, mas não.
A notícia correu de Lida para a região toda ali de Saron. De Saron foi para Jope. Eles ficaram sabendo e mandaram chamar Pedro. O que é que acontece? Dorcas é ressuscitada. Então, novamente, nós temos aqui um milagre. Só que um milagre maior que a ressuscitação da Dorcas acontece. Qual é? Muitos se convertem ao saberem do milagre. Eu gostaria que colocassem novamente aqui os versículos 42 e 43 do livro de Atos. Vamos ler? Olha só. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Então, o que nós vemos? Né? Lá no capítulo 8, vamos voltar um pouquinho, João e Pedro foram até Samaria, entenderam que o que estava acontecendo ali era do Espírito Santo, permaneceram ali, oraram por aquelas pessoas, eles receberam o Espírito Santo, ficaram cheios do Espírito Santo, e depois, diz lá que eles estavam voltando para Jerusalém. Só que na volta, eles foram parando por várias aldeias de Samaria e pregando a palavra de Deus. Então, era uma viagem que eles faziam paradas para pregarem a palavra de Deus. E, nesse sentido, nós temos aqui também o que nós podemos chamar de uma viagem missionária. Por algum motivo, João se separa e Pedro continua. E olha o que Deus faz quando Pedro continua a viagem. Dorcas, ela é ressuscitada por meio de Pedro. Não foi Pedro que ressuscitou Dorcas. Porque quem opera o milagre é o Espírito Santo. No relato de Enéas, isso fica bem evidente. Jesus te cura. Jesus te cura. Porém, no caso de Dorcas, nós podemos observar que Pedro, ele não fala Jesus te ressuscita. Só que antes de falar Tabita, levanta-te, ele fez todos saírem do quarto. Ele se colocou de joelhos e orou a Deus. E Deus respondeu. Porque em seguida ele fala, Tabita, levanta-te. Então foi a resposta que ele recebeu de Deus. Deus deve ter falado, diga para ela se levantar. E Pedro, como apóstolo, ele foi uma importante testemunha de Cristo, como está lá em Atos 1:8. Um homem simples, pescador, humilde, porém obediente e cheio do Espírito Santo. Nós não sabemos o que Pedro pensou quando encontrou aquela cena toda ali em Jope, né? Viúvas chorando, mostrando para ele os vestidos que Dorcas fazia. Todo um povo dentro de um quarto, chorando a morte de uma discípula muito amada, pelo visto. Uma santa aos olhos de Deus. O que se percebe é que ele, diante da situação, ele buscou orientação divina. E é interessante, porque quando ele fala, quando fala no texto que ele chamou a todos, quando ela se levantou, e ele a mostrou a todos, fala lá que ele chamou principalmente as viúvas. De repente, né, Pedro se compadeceu daquelas mulheres. E a oração dele a Deus foi pedindo que ela realmente ressuscitasse. Pedro, ele estava visitando os santos. Ele não estava procurando fama nem palco. Ele estava simplesmente servindo a Deus. E foi nesse contexto que ele encontrou Enéas e depois Dorcas.
Pedro, ele foi um discípulo muito amado por Jesus. E ele escolheu servir ao reino. É chegado o reino de Deus. Porém, o foco não está em Pedro. Não está no instrumento que Deus usa, mas está em Cristo. Então, é isso que nós temos que guardar quando nós lemos qualquer passagem do livro de Atos. Procurar ler nas entrelinhas qual é o propósito de Deus, o que está por trás daquele relato. E a verdade maior, então, é que Deus usou Pedro para impactar cidades inteiras. E este é o propósito de Deus. Eu vou pedir para colocar em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Amém? Lucas, ao escrever o livro de Atos ao amigo Teófilo, ele tem um foco nesse mesmo propósito de Deus. Ele escreve esse livro anos e anos depois. Ele já tinha também feito esse mesmo olhar que nós estamos fazendo nessa passagem. Olhando atrás, olhando por trás. E nós precisamos também ter esse foco nesse propósito. O propósito de Deus. E há muita unção do Espírito Santo neste livro. Os milagres, eles são bem evidentes, mas principalmente nas entrelinhas. Deus, ele usa quem dispõe a servi-lo, a ser servo, a ser testemunha, a quem dá glória a Cristo, a quem está em movimento. Muitas vezes, nós queremos grandes oportunidades e pedimos a Deus: Senhor, dá-me uma oportunidade, eu quero te servir. Mas Deus, ele quer começar nas pequenas visitas, nos pequenos atos de obediência. Deus, na verdade, ele quer nos conduzir. E muitas vezes, nós queremos fazer o nosso caminho sozinhos, por nós mesmos, sem a condução, a direção de Deus. Pedro, ele estava em Jerusalém, com outros apóstolos, todos ali reunidos. Lembra que no versículo 31... nós lemos que eles estavam vivendo um momento de grande paz. E aí os apóstolos ouvem falar da pregação de Filipe em Samaria. Então eles enviam Paulo e João para saber o que estava acontecendo. Talvez ali em Jerusalém eles estivessem tranquilos, acomodados com a situação, mas quando os dois se colocam em movimento, Deus deu seguimento ao seu propósito. O mesmo que que Jesus deixou claro no versículo aí que nós acabamos de ler em Atos 1:8. E olhem, é interessante aqui, porque nós sabemos que os judeus, eles tinham problemas com os samaritanos, eles nem se falavam. No entanto, quando Pedro e João chegam e veem que é obra realmente do Espírito Santo, eles oram para que todos recebam o Espírito Santo, para que todos sejam cheios do Espírito Santo. E é interessante ver que quando Deus conduz a história, essas picuinhas, né, desaparecem. Todos se tornam da mesma família. Todos se tornam irmãos. Pedro, ele até se hospedou em casa de um curtidor de peles de animais. Profissão esta considerada impura para os judeus. Por quê? Porque essa profissão de curtidor, ela exigia que a pessoa manipulasse animais mortos para a curtição da pele. Então, era algo impuro para os judeus. Mas olha onde ele foi se hospedar. E é isso que é interessante, porque Deus, ele não faz asepsia de pessoas, de povos,
de raças, de nação. Quem pode conter o poder do Espírito Santo? E quem pode conter o propósito de Deus? Deus é quem conduz a história. Ele conduz a história da sua igreja. Ele conduz a história de Pedro, a história de João. Ele conduz a minha história, ele conduz a sua história. Nós sempre achamos que Deus se move de acordo com os nossos movimentos, de acordo com aquilo que nós planejamos, de acordo com aquilo que nós projetamos. São os nossos mecanismos. Muitas vezes nós criamos fórmulas de como orar, nós criamos rituais para tentar, entre aspas, conseguir aquilo que nós queremos que Deus faça por nós. Mas não. Não é que não devamos, tá, cumprir a missão que Deus nos destinou, aquilo que nós sentimos no nosso coração de fazer. Não é que nós não devamos evangelizar, levar a palavra de Deus, não é isso. Pelo contrário. Então, aqui, olha, vamos pensar um pouquinho. Quando Pedro passa pela cidade de Lida, já há cristãos ali, foi o que nós vimos, certo? Independentemente de os apóstolos terem ficado em Jerusalém, independentemente de Filipe ter ido para Samaria pregar, nós não podemos nos esquecer que no dia do Pentecostes, muitas pessoas estavam visitando Jerusalém, muitos judeus de fora, e esse fluxo de irem a Jerusalém era um fluxo contínuo. Eles faziam isso todo ano, sempre. Então, quem conheceu a Cristo na cidade de Jerusalém pode ter voltado para casa falando de Cristo, independentemente de ter um apóstolo ou um pregador naquele lugar, naquela cidade. E muitas vezes, nós então pensamos em projetos, em programas, em planos, em processos, mas o movimento de Deus e o Evangelho, eles podem não caber nesses nossos projetos, nesses nossos planos. Muito menos o sopro do Espírito Santo caberia. Deus, ele foi usando pessoas, e já havia gente convertida em Lida. Quando chamaram Pedro em Jope, já havia lá uma discípula de Deus, inclusive uma mulher chamada Tabita, sem ninguém tê-la ungido, sem que houvesse ali uma igreja estabelecida, nem um projeto de missão. Então, Deus é quem conduz a história, não somos nós, não foram os apóstolos. E essa é a palavra que está por trás da cura de Enéas e da ressurreição de Dorcas. E é isso que nós temos que entender. Nós precisamos, a partir da leitura primeira, simples, das linhas, nós precisamos perscrutar o que está por trás. Nós precisamos aprofundar a leitura. Dorcas era já uma discípula generosa, servia aos necessitados, sua vida produzia frutos. Quando ela morreu, toda a cidade sentiu sua ausência, porque sua vida deixou marcas. Assim como foi com Pedro, Deus também amava Dorcas. Ele a ressuscitou, mas por trás desse grande milagre, ele conduzia a história. Que história ele conduzia? Dorcas era também amada por sua comunidade. E ela nos ensina uma vida simples, dedicada ao serviço, pode impactar gerações. Muito provavelmente ela, Pedro, João e os demais já haviam entendido que a dependência vem antes do poder. Deus curou Enéas, ressuscitou Dorcas, e hoje você pode pensar,
Existem situações em nossas vidas que já declaramos perdidas ou mortas. Sonhos, ministérios, relacionamentos, chamados. Mas Deus continua sendo especialista em fazer milagres. Só que Ele precisa conduzir a minha história, a sua história, a nossa história. Amém? Nós não podemos nos esquecer de que quando Pedro esteve em Samaria, Lida e Jope, a obra já estava acontecendo antes de ele chegar. Deus, ele não depende de nós para que as coisas aconteçam. O evangelho existe antes de nós. Deus não depende de nós para fazer o que ele quer fazer. Muitas vezes, nós nos frustramos quando vemos que nossos planos e projetos não dão certo. E até reclamamos com Deus, como se fosse sua culpa, como se Deus não estivesse colaborando. Então, nós temos que aprender que, na verdade, os nossos projetos, os nossos planos, têm que ser os planos e os projetos de Deus. Então, vamos deixar para Deus os projetos e os planos, porque Ele não precisa do nosso projeto. Ele faz o que quiser fazer, na hora que quiser, para nos edificar, porque Ele é o Senhor sobre nós. O movimento do reino de Deus existe antes de nossos planos e projetos. Quando nós chegamos no nosso trabalho, eu costumo falar assim, a hora que eu vou entrar no portão, Senhor, o teu reino é chegado neste lugar. Porque eu não sei o que eu vou encontrar ali naquele dia. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu declaro que o reino de Deus é chegado. E eu creio que Deus já se adiantou. Deus já foi à frente. Deus já fez por mim. Então, Deus está fazendo sempre por nós. Então, o movimento do reino de Deus, ele existe antes dos nossos planos, dos nossos projetos. Deus, ele sonhou tudo antes. E ele quer nos dar esses sonhos. Porque ele sabe que são melhores. Existe uma palavra de Deus que fala sobre isso, que os planos de Deus são melhores que os nossos, são maiores, mais altos do que nós possamos imaginar. Então, pare para pensar um pouquinho. Se você pode imaginar o que seria algo alto, grande para você, aí você teria que multiplicar, nem sei por quanto, porque o de Deus é muito, muito, muito melhor. Tudo que nós podemos fazer, fazemos porque o movimento de Deus já está acontecendo, e bem antes. Então, dentro dessa palavra, nós vemos que Deus conduziu Pedro, conduziu João, conduziu Filipe. Deus conduziu até Jerusalém alguém que o livro de Atos não menciona, talvez por Lucas não saber, que talvez ouvindo aquela primeira pregação de Pedro, retornou à sua cidade e passou a pregar as maravilhas de Deus. Deus, ele estava conduzindo Pedro, que encontra um homem chamado Enéas. E quando ele leva a cura para Enéas, a cidade inteira se converte. E a região da cidade também se converte, que era Saron. A ponto de a notícia se espalhar até Jope. Jope fica a mais ou menos 18 quilômetros de Lida. E há ainda quem possa dizer que é coincidência. Olha que coincidência, veja bem. Dorcas morreu exatamente no dia em que Pedro estava em Lidas. Enéas, há 8 anos de cama, é curado por Pedro. A notícia chega até Jope e ele vai até lá. Pedro pede para todo mundo sair do quarto, ele se ajoelha e ora. Deus responde, Pedro executa. A mulher ressuscita. A notícia espalha na cidade inteira de Jope. Muitos se convertem.
Lida, como eu disse, é uma cidade pequena, Jope já é maior. E a notícia, então, vai se espalhar muito mais. Aí nós podemos pensar, será que a notícia chegará até Cesareia? Filipe já tinha ido para lá. Em Cesareia, há um centurião romano chamado Cornélio, que também manda chamar Pedro. Irmãos, irmãs, olha, é Deus conduzindo a história. O plano é dele, o projeto é dele. E não há como Pedro e João, se você pensar, por mais projetos e planos que eles pudessem elaborar, ser uma coisa tão certa, dar tão certinho. Os apóstolos enviaram Pedro e João a Samaria para ver o que estava acontecendo. Eles não sabiam ao certo o que estava acontecendo. Então, nós precisamos ficar espertos. Antes de você acordar e dizer que vai fazer um projeto para a obra de Deus acontecer, ele, na verdade, já está empurrando você a fazer isso. É ele. Por isso, não foi à toa que Pedro desceu até Samaria, evangelizou aldeias. E não foi à toa que ele teve a ideia de parar em Lida e não em outra cidade. Era Deus conduzindo a sua história, a dele e também a de Pedro. Deus já estava na frente, ele já estava nas cidades, ele já estava com as pessoas, levando o evangelho, salvando pessoas. A história acontecendo para que tudo fosse cumprido de acordo com o que ele havia planejado, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu plano de salvação, independentemente da capacidade cognitiva ou planejadora de qualquer apóstolo. Muitas vezes, nós fazemos os nossos planos e projetos. E às vezes, eles não caminham da forma como planejamos. E a angústia toma conta, porque parece que nós perdemos o controle. E aí eu faço uma pergunta. Nós temos o controle de nossa vida? Nós temos esse controle? Ou então, quando passamos a ter controle total, acabamos acertando ou errando muito? O que você acha? Você acha que Deus traçou a sua história passo a passo porque a sua vida é dele? Ou ele deu liberdade para você escolher? É o tal do livre-arbítrio. Já ouviram? Sempre falamos sobre o livre-arbítrio. Porque se você for pensar que, primeiro, há horas em que você mete os pés pelas mãos e não sabe como resolver. Aí você tem certeza de que foi você que fez aquilo. Não há situações nas nossas vidas em que nós vemos que dá tudo errado e você para pensar, nossa, por que eu fui fazer isso? Aí você procura Deus, pede ajuda, pede perdão, se arrepende, promete não fazer mais. Segundo, há horas em que você faz e dá tudo certo. E você tem orgulho, porque acha que foi você quem fez. E terceiro, há horas em que você não tem o que fazer e as coisas acontecem. Aí você tem certeza de que foi Deus. Será? É assim? São esses 3 casos? Mas mesmo quando você faz certo, foi você ou foi Deus? E o que é melhor? Deus conduzir a sua história ou você mesmo ter o controle total da sua história? Pedro se colocou nas mãos de Deus ou ele ainda continuava conduzindo a história dele? Nós estamos fazendo apenas uma reflexão. O objetivo aqui é compreender que a nossa história está nas mãos de Deus, ou que pelo menos deveria estar. E que ainda que nós não tenhamos explicação, e os planos e os projetos
não andem como nós desejamos, ainda assim, nós precisamos depositar nossa confiança no Senhor. Sabe por quê? Porque Ele enxerga além. Ele vê o futuro, nós não. Nós não sabemos o que nos espera. E Ele, o Senhor, Ele já tem preparado o seu melhor para cada um de nós. O objetivo de hoje não é discutir sobre o livre-arbítrio. Se temos, se não temos, se fazemos uso dele. Eu tenho livre-arbítrio. Eu escolho a roupa da cor que eu gosto, eu gasto meu dinheiro com o sapato que eu queria tanto comprar, fui eu que escolhi o carro, mas e as coisas grandes? E quando nós tratamos de decisões que não é a escolha de um sapato, de uma roupa? Se é, ou não um mistério, essa questão do livre-arbítrio, de que se foi você, se foi Deus, isso não importa. Não é para nós entrarmos, na verdade, em desespero, é para nós termos paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Nós precisamos parar com os nossos movimentos, achando que nós estamos no controle, como se pudéssemos resumir esse movimento sobrenatural, indescritível, inimaginável de Deus. É dele. E aí nós tentamos ainda colocar uma fórmula, uma espécie de ritual. Olha, você tem que fazer uma oração a cada 1 hora. Aí você vai conseguir isso que você está querendo. Já falaram isso para mim. Aí tem que, mesmo dormindo, acorda 1 da manhã, às 2 da manhã, às 3 da manhã, às 4 da manhã, se ajoelha e ora. Aí volta a deitar, acorda de novo. Então, nós temos que parar com isso. Tudo é Deus, não é você, não sou eu. Quando Pedro desceu, ele pode até ter achado que estava andando a esmo, mas ele foi parar na cidade que Deus queria que ele parasse. Para ele, parece que foi só uma decisão dele, mas não foi. Tinha Deus por trás de tudo aquilo. Então, vamos deixar Deus estar por trás da nossa história. Na verdade, esse por trás poderia mudar um pouquinho. Deixa Deus estar à frente da nossa história, porque é isso que Ele faz. Ele vai na frente, Ele planeja antes. Então, o que Deus quer de nós? Ele não quer que nós entremos em desespero. Ele quer nos dar paz, serenidade. Então, vamos respirar fundo. Vamos levantar amanhã e todos os dias. Vamos continuar crendo, seguindo a Deus. Porque nem o agora a gente consegue segurar para continuar sendo agora. Eu já pensei bastante sobre isso, sobre a palavra. Principalmente na questão aí do arrumar a cama. Você fala para o filho, para a filha, para o neto, para a neta, vai arrumar sua cama. Estou indo. O que significa estou indo? Não era já para se levantar imediatamente e ir? Mas não. O estou é presente, do indicativo. Só que vai meia hora, vai 1 hora e nada de arrumar a cama. E o presente ali, o agora, foi-se embora. Então, nós temos que entender o seguinte: o presente, ele nos escapa de repente. E o futuro, nós não imaginamos como será. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não conseguimos também ler a mente de Deus. E isso pode até
criar dentro de nós o que nós chamamos de ansiedade. Mas nós temos que aprender a confiar e obedecer. Então, assim como Lucas, ao escrever para o amigo Teófilo, Lucas, certamente, quando ele escreveu esse livro, ele pôde olhar para trás e compreender tudo o que Deus havia feito. E nós também hoje não conseguimos explicar por que estamos passando por certas situações adversas, mas nós sabemos quem é o Senhor que está conosco, no meio do que nós estamos passando. É uma situação adversa? É, mas Ele está conosco. E amanhã nós vamos olhar para trás, assim como Lucas fez, e nós teremos compreendido mais o nosso Deus e a nossa vida nas mãos dele. Ele sabe o que faz. O problema não é o livre-arbítrio, se você tem, se você não tem, se você faz uso dele. O problema é se o verdadeiro lugar habita em nós. Não é sabermos se vamos conseguir colocar ao nosso redor as coisas que nos trazem paz, mas é sabermos se o reino de Deus, que é esse reino de paz, que é este lugar dado por Deus, já mora dentro de nós. Porque essa é a paz que excede todo entendimento, é a paz que se localiza dentro de nós, mesmo que tudo esteja em guerra e ninguém entenda. Olha, muitas vezes eu abri Filipenses 4:7, e fiz a leitura deste versículo como uma oração, não só para mim, por muitas pessoas. E eu ouvi dessas pessoas que realmente ela sentiu uma paz tão grande, mas tão grande, que ela não soube explicar. Então, a palavra de Deus, ela cumpre dentro de nós aquilo que ela realmente diz. E havia, então, um plano tão grande da parte de Deus. E até no meio da perseguição, tudo aconteceu como ele tinha planejado, para que esse evangelho se espalhasse, para que esse evangelho chegasse até nós hoje. As coisas de Deus, elas são inexplicáveis. E não vamos querer aqui explicá-las. Não vamos ter essa ousadia, não adiantaria. Vamos descansar nas mãos de quem é o Senhor das nossas vidas. E eu espero, nesta noite, que você possa começar, pelo menos, a descansar nas mãos do Senhor, da sua vida. O bom do tempo é que passa, tudo passa. E Deus é o Senhor do tempo. O Senhor, Ele trabalha no tempo. E Ele trabalha sempre a nosso favor. Ele trabalhou a favor de cada um dos apóstolos. Ele trabalhou a favor de Abraão. Ele tinha um plano para Abraão e ele executou esse plano. Ele tinha um plano para Jacó e ele executou esse plano. Ele tinha um plano para José e ele executou também esse plano na vida de José. E o que nós temos visto é que todos esses personagens da Bíblia, eles obtiveram êxito, eles foram abençoados por Deus. Então, que nós possamos hoje descansar nas mãos do Senhor. Nós não podemos nos esquecer que Deus conduz a história. Quem conduz a sua história? Se você precisar, comece a estudar um pouquinho sobre o livre-arbítrio, para você ver que muitas vezes não é você que está fazendo uso dele. Se você não entregou ainda
a sua história para Deus conduzir e acha que tem o controle e que faz uso do livre-arbítrio que lhe foi dado, de repente você vai descobrir uma outra verdade. Então vamos hoje entregar a condução da nossa história a Deus. Porque seus planos são muito melhores que os nossos. Também não vamos nos esquecer de que toda manifestação de Deus vai apontar sempre para Jesus. Porque quando a igreja perde esse foco, perde a sua missão. Então eu procurei hoje não deixar de falar de Enéas. Paralisado por alguma situação, você pode estar hoje como Enéas. Eu não deixei de falar de Tabita. Ela tinha as amigas, as viúvas, e de repente hoje você pode estar vivendo o que essas viúvas viveram, um tempo de perda e de tristeza. Ou talvez Deus esteja chamando você para ser como Pedro, alguém disponível para servi-lo. Hoje, o Senhor continua restaurando, levantando, usando pessoas da mesma forma como Ele estava fazendo com a igreja primitiva. Então, vamos nos entregar novamente a Cristo, quantas vezes forem necessárias, permitindo que Ele faça, por meio de sua vida, muito mais do que você imagina, muito mais do que nós podemos imaginar. Amém?